Eduardo Bueno, o Peninha, jornalista, os maiores fãs de Bob Dylan do planeta, tem um canal bombado aí como de história, mas que deixou de ser de história, passou a migrar para política, né, quando essa pauta ganhou mais atenção e repercute mais. Ele entrou numa dinâmica, né, de ser um comentarista político, e ele tem um histórico antipetista, né, muito antipetista. Só que ele, claro, num movimento semelhante como a gente viu, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, eram pessoas de direita, mas não eram fascistas. E quando a direita brasileira, que se dizia democrática, deixou-se cooptar pelo fascismo, esses caras posicionaram. Vamos ver o vídeo que ele postou hoje, que a extrema-direita está subindo ele, que o debate é parte fundo da piscina. Vai deixando o like aí. Vou compartilhar a tela aqui contigo para a gente assistir junto o vídeo e analisar com toda a tranquilidade do mundo. O que você achou desse corte aqui do Peninha, Eduardo Bueno, sobre Charlie Kirk, né? Aquele militante trumpista que morreu baleado lá em Utah. E quando um ativista é morto, e a gente se lembra assim, né, da morte do Martin Luther King, da morte do John Lennon, que é mais que um ativista, era um gênio, da morte da Marielle, é sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias, exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. Essas redes foram feitas para tu ter liberdade de expressão. É ou não é? É ou não é? Os Estados Unidos, inclusive, a porta-voz dos Estados Unidos lá diz que invadiu o Brasil, porque aqui não há liberdade de expressão. Então vamos exercer a liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele, que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. Bate duro. Mataram o Charlie Kirk. Esse foi o vídeo de Eduardo Bueno. Que aí tá rolando mó debate assim nas redes sociais e tal. A gente tem que entender o contexto maior. Eu jamais falaria algo assim. Jamais. Mas nunca. Eu tenho uma trava, assim, que me coloca a um lance de escada atrás. Não é 1, 2 degraus, não. É um lance de escada. Eu nunca conseguiria falar isso, sabe? Agora, vamos compreender aqui a lógica, né? Eu não consigo desejar a morte para ninguém. Embora não seja santo, eu sempre cito o Lulu Santos, né? Não desejamos mal a quase ninguém. Agora, mal é diferente de morte, né? E principalmente, né? Quem morre como morre. A forma como morre e quem morre. O Eduardo Bueno tem um perfil muito mais provocativo e ácido que o meu, mas assim, é milhas e milhas à frente. Ele joga um jogo que eu não alcanço. E no debate de hoje, parece que esse jogo que tateia o limite e quiçá ultrapassa esse limite, ele é mais benquisto pela lógica do algoritmo do que o jogo mais cadenciado. Eu gosto de jogo mais cadenciado. Eu gosto de algo mais meio de campo. Eu sou um conservador. Nunca esqueçam disso. Eu não sou um progressista. Eu sou um conservador. Um conservador de esquerda. Mas um conservador. Não sou progressista.
tendo em vista que esse discurso ultrapassa as minhas fronteiras, e se eu quiser ser benevolente com o Eduardo Bueno, benevolente é a palavra ruim, mas tentando compreender com um pouco mais de generosidade o posicionamento dele, talvez, quando ele cita aquele momento ali da liberdade de expressão, ele está testando o limite dessa rapaziada tão defensora da liberdade de expressão, que eu também não sou, pois sou um conservador, A liberdade de expressão que a extrema-direita propõe não me convence por conservador que eu sou. Ele parece que chega lá, Eduardo Bueno. Chega num ponto em que a hipocrisia e a contradição tá dada, porque se é liberdade de expressão, é para falar isso, que eu considero objeto. Você entende? Eu acho que o mundo não é assim. Eu tenho uma percepção de liberdade de expressão muito mais perto da legislação brasileira do que da legislação dos Estados Unidos. Na legislação dos Estados Unidos, claro, fora dessa lógica agora de Donald Trump, que é fascistona. Numa lógica convencional da leitura do que é liberdade de expressão de acordo com a percepção dos Estados Unidos, essa fala aqui, ela tá abarcada, do Eduardo Bueno. Tá. Você, direita, tô vendo, tem muita gente direita na live aqui. Você aceita esse discurso pela liberdade de expressão? Eu não aceito. Eu não falaria isso. Mas eu também não falaria, sou parte nazista, eu não falaria sobre o massacre judeu, nesse tom, tirando onda. Você entendeu? Não é falar de não noticiar. Talvez eu tenha me expressado mal aqui. É não falar na perspectiva de chacota, de agradecer ou exaltar coisas que eticamente eu abomino. Abomino, eticamente. E aí vale para Israel, vale para Gaza, vale para o Hamas, vale para Donald Trump, vale para Eduardo Bueno, vale para o Monark. Eu acho que tem coisas que não podem ser ditas no tom que são ditas. Ditas. Simples assim. Eu tenho a total noção do que o Hamas fez lá em Israel, na rave, universo paralelo lá. É abjeto, é nojento, é asqueroso. Não consigo falar bem feito com um judeu. Assim como o que Netanyahu faz em Gaza é nojento, é asqueroso, é abjeto, e não consigo falar ainda bem para o Hamas. Para o Hamas, não. Para o povo de Gaza. Não consigo falar bem feito pro. Não consigo falar. Seria pro Hamas, né? É pro povo de Gaza, sei lá. Você entendeu o que eu tô falando. Eu acho uma provocação ruim, que tensiona o ambiente, que bota mais lenha na fervura, bota mais gás, o fogo fica mais forte. E eu sou um cara, velho, das condições normais de temperatura e pressão. Eu gosto de 25 graus Celsius. Eu gosto de uma CNTP, uma TM, perdão, que está na CNTP, uma atmosfera. Confundi aqui. Agora, o Eduardo Bueno tem suporte intelectual para fazer essa provocação. Eu não faria. Não faria mesmo. Mas e aí? Liberdade de expressão é liberdade. A gente tem que sempre pensar isso. Liberdade de expressão é liberdade para aquilo que você considera objeto, porque você concorda é fácil. Eu que eu considero objeto, por isso que eu não sou liberdade de expressão norte-americana. Não, que eu considero objeto, não. Eu sei que coisa que eu acho boa, tu vai considerar objeto, e a gente vai ter que achar o meio termo. Quem é da liberdade de expressão perspectiva dos Estados Unidos é a extrema-direita. Tem que engolir isso, para ser coerente. Para ser coerente. Se não for coerente, aí beleza. Quero saber a sua opinião. Comentários aí, o que você achou desse vídeo do Eduardo Bueno? Você acha que é razoável, não é razoável? Qual a sua opinião? Comentários aqui embaixo. Like na fita, rapaziada.
Quer ajudar a fortalecer o canal? Clube de Membros. Entra no Clube de Membros, faça você como vários e várias que são do Clube de Membros. Mande seu Pix, o Pix é pablocosta@gmail.com, tá passando em cima da tela. E claro, você pode mandar o seu like, que eu já pedi, ou o seu superchat, o valeu, que é a gorjetinha que o YouTube lhe proporciona. Ei, gorjetinha na... Tá, gorjetinha.